proibiram Alzira de tocar em qualquer recém-nascido. Chamaram-na de bruxa. Enterraram suas ervas. Silenciaram seus cantos. E, por 7 invernos, a aldeia secou. Não só de chuva, mas de vida. Até o dia em que a terra rachou. E só as mãos dela souberam como fazer o mundo parir água outra vez. Esta não é uma lenda. É um lembrete. Porque, enquanto houver quem tema o toque feminino, o mundo continuará seca. Nasceu onde a raiz beija a veia da terra. Alzira não veio ao mundo gritando como as outras. Veio em silêncio, como se já tivesse ouvido tudo o que precisava ouvir antes mesmo de abrir os olhos. Contam os mais velhos que, no dia em que nasceu, uma árvore de caroba, velha como o próprio tempo, desprendeu uma de suas raízes mais profundas e a enrolou ao redor da cabana onde sua mãe lutava contra a dor do parto. Não era para protegê-la, era para reconhecê-la, porque Alzira não era apenas filha de mulher, era filha da terra viva. Seu nome nunca foi escrito em papel. Na aldeia, chamavam-na de a que escuta as folhas, a que caminha sem sombra, a que sabe antes do sangue correr. Mas, na verdade, seu nome verdadeiro só era sussurrado pelas raízes, pelos rios, pelos ventos que passavam sobre os cemitérios de ervas secas. Ela cresceu entre raízes, não entre brinquedos. Enquanto outras crianças corriam atrás de borboletas, Alzira sentava-se em silêncio junto aos troncos rachados, com os ouvidos colados à casca, ouvindo o que a seiva contava. Aprendeu que toda dor tem um som: o gemido da raiz quando é cortada, o lamento da folha quando seca ao sol, o suspiro da flor quando abre seu primeiro cálice. E que, assim como as plantas, os corpos humanos também falam, mas em frequências que poucos ouvem. Sua avó, a parteira anterior, sabia disso. Foi ela quem, em uma noite sem lua, levou Alzira, de 5 anos, até o centro do bosque sagrado e lhe disse: se quiseres curar, primeiro deves deixar de temer o sangue. Porque o sangue não é sujeira. É a voz do corpo dizendo: estou vivo, ponto. Naquela noite, a avó lhe entregou uma panela de barro com água de poço e uma faca de osso. E lhe pediu para cortar o próprio dedo. Alzira não hesitou. Quando o sangue caiu na água, a avó soprou sobre ela e murmurou: agora, ouça. E Alzira ouviu, não com os ouvidos, mas com a pele, com os ossos, com a alma. Ouviu o sangue cantar, ouviu a água responder. E soube, naquele instante, que vida e dor não são inimigas, são irmãs que dançam juntas desde o princípio dos tempos. Com o tempo, seu dom se aprimorou. Aos 10 anos, já identificava a erva só pelo cheiro das raízes secas. Aos 12, conseguia sentir, com as mãos, quando uma mulher carregava uma criança que não sobreviveria, não por maldição, mas por falta de alinhamento entre o útero e a lua. E com uma infusão de erva doce e uma canção entoada ao amanhecer, Alzira reordenava o caos dentro da barriga. Não usava feitiços. Não invocava espíritos. Apenas escutava. E escutar, naquele mundo, era o maior dos poderes. Porque os homens tinham se esquecido de como ouvir. Falavam com a terra como se ela fosse escrava. Ordenavam às mulheres que calassem suas dores. Chamavam o ciclo menstrual de impureza. E aos poucos, o mundo foi perdendo o ritmo, como um tambor cuja pele foi rasgada. Mas Alzira não se deixou contaminar. Seu corpo era um templo aberto, não fechado. Menstruava sob a lua cheia, e seu sangue era enterrado junto às raízes das plantas medicinais, porque sabia que a fertilidade não termina com o parto, mas se renova a cada ciclo. Aos 15, sua avó partiu, não de doença, mas de cansaço espiritual. Disse, antes de fechar os olhos: a cura não está nas palavras que eu te ensinei. Está no silêncio que você souber guardar. Guarda-o bem, porque virá um tempo em que todos falarão alto demais para ouvir a terra. E com essas palavras, passou-lhe o cinto de couro com os frascos de barro, as agulhas de osso, as sementes sagradas. Alzira não chorou. Só entendeu que, a partir daquele dia, a voz da terra seria sua responsabilidade. Começou a atender partos sozinha. Nas primeiras semanas, as mulheres hesitavam. É jovem demais, diziam. Não tem marido, não tem filhos. Como saberá o que fazer?
Mas bastava uma noite com Alzira ao lado do leito para mudarem de ideia. Porque ela não só ajudava a criança a nascer, ajudava a mãe a renascer. Enquanto o bebê vinha ao mundo, Alzira sussurrava canções antigas no ouvido da mulher, canções que falavam não de sofrimento, mas de retorno. Você não está perdendo algo, dizia. Está devolvendo à terra um pouco da luz que ela te emprestou. E com as mãos untadas com óleo de andiroba e mel silvestre, massageava o ventre não para acelerar o parto, mas para alinhar a alma da mãe com a da criança. Ninguém soube explicar por quê. Sob seus cuidados, as gestações complicadas se acalmavam. Os bebês nasciam com olhos abertos e mãos fechadas em punho. E as mulheres, depois do parto, não caíam em depressão, mas em êxtase silencioso. Alzira era respeitada, sim, mas também temida. Porque quem cura sem remédio, quem sabe sem estudar, quem vê sem olhar, esse tipo de pessoa sempre ameaça aqueles que governam com regras. E naquela época, os homens já estavam construindo regras sobre tudo. Mas isso é outra história. Por agora, basta saber. Alzira nasceu onde a raiz beija a veia da terra. E por isso, nunca pertenceu ao mundo dos homens. Pertencia ao que vem antes, ao que permanece depois, ao que faz a vida continuar, mesmo quando todos acham que ela terminou. As mãos que não precisavam ver para saber. As mãos de Alzira não eram como as outras. Não tinham a suavidade das mãos que só acariciam, nem a dureza das que só trabalham. Eram mãos que escutavam. Contam que, certa vez, uma mulher chegou à cabana de Alzira com o ventre tão inchado que mal podia andar. O rosto pálido, os olhos fundos, o suor frio escorrendo pela testa. Disse que estava grávida de 9 meses, mas algo estava errado. Havia semanas que não sentia o bebê se mover. O marido já havia enterrado uma roupinha branca sob a figueira, como era o costume quando a criança não viria viva. Alzira não perguntou quanto tempo fazia. Não pediu para ver o ventre. Apenas estendeu as mãos e as pousou levemente sobre o abdômen da mulher, como quem toca a superfície de um lago para sentir a corrente abaixo. Fechou os olhos e, no silêncio que se seguiu, soube. Não com os olhos, não com a razão, mas com aquilo que os antigos chamavam de memória das mãos, um saber ancestral, gravado na pele, nos tendões, nos ossos do pulso, transmitido de geração em geração não por palavras, mas por toque. Sentiu o útero como uma noz trancada. Sentiu o cordão enrolado 2 vezes em torno do pescoço da criança, não apertado, mas como um laço de espera. Sentiu o coração da mãe batendo em descompasso com o da criança. E mais fundo ainda, sentiu o medo, não o medo da mulher, mas o medo do próprio bebê. Por quê? Sim, até os que ainda não nasceram têm medo. E o medo, quando não é acolhido, vira pedra no caminho da vida. Alzira não disse nada. Apenas murmurou uma canção baixa, quase inaudível. Uma melodia que não era feita de notas, mas de intenção. Depois, pegou um punhado de folhas de boldo do campo, amassou com saliva e aplicou em torno do umbigo da mulher. Não como remédio, como ponte. A criança não quer sair, sussurrou. Ela sente que o mundo lá fora não a quer. A mulher chorou, porque era verdade. Naquela semana, o marido havia dito: se for menina, não temos como criá-la. Melhor nem nascer. Alzira não julgou. Apenas pegou as mãos da mulher e as colocou sobre o próprio ventre. Fala com ela. Diz que você a quer. Diz que o seu amor é mais forte que o medo dele. E a mulher falou, chorando, sussurrando, prometendo. 3 horas depois, o bebê nasceu. Menina, rosada, com os olhos abertos e um grito tão forte que assustou os pássaros na copa das árvores. Asterisco se esta história está te tocando. É porque você também carrega uma Alzira dentro de si. Alguém que sabe que a cura não vem de decretos, mas de mãos que ousam tocar o que foi proibido. Se você sente que este vídeo precisa ser ouvido por mais pessoas, não deixe que ele desapareça. Dê um like, não por mim, mas pela sabedoria que o mundo tentou enterrar. Inscreva-se, porque aqui não contamos lendas para assustar. Contamos para despertar. Ative o sininho, porque o próximo capítulo vai revelar como a Terra voltou a sangrar vida. E você não vai querer perder isso. Asterisco, asterisco. Ninguém soube explicar.
O marido disse que foi milagre. O pajé da aldeia disse que foi encantamento. Mas Alzira sabia a verdade. Não foi ela quem fez o bebê nascer. Foi o amor que, enfim, encontrou coragem para vir ao mundo. Esse era o segredo das mãos de Alzira. Elas não curavam. Elas reconectavam. Reconectavam mãe e filho, corpo e alma, terra e sangue, medo e coragem. Noutra vez, veio uma jovem grávida de apenas 14 anos, trazida à força pelos irmãos. Havia sido violentada por um viajante, e a família queria que o bebê fosse arrancado antes que a desonra se espalhasse. Ofereceram moedas de prata. Ameaçaram com facas. Alzira os mandou embora. Ficou a sós com a menina, que tremia como folha ao vento. "Você quer que ele nasça?" perguntou, sem julgamento. A menina hesitou. Depois, balançou a cabeça levemente, não de sim, nem de não, mas de talvez. E Alzira entendeu. Por dias, cuidou dela. Ensinou-lhe a tocar o próprio ventre com respeito, não com vergonha. Mostrou-lhe que o corpo não é propriedade de ninguém, nem do pai, nem do agressor, nem da família. Que o útero é um templo e, mesmo que profanado, ainda guarda o poder de escolher o que fazer com a vida que nele habita. Na 8ª lua, a menina decidiu: "Quero vê-lo, só uma vez. Depois, entregarei a uma família que possa amá-lo." E quando o menino nasceu, ela o segurou por apenas 1 minuto, o tempo de dizer: "Você não é culpa. Você é vida. E a vida merece existir." Depois, o entregou a uma mulher estéril da aldeia vizinha, que o criou como filho. Ninguém falou sobre o caso. Mas, anos depois, o rapaz, já crescido, voltou à aldeia e perguntou a Alzira: "Foi a senhora quem me salvou?" Ela apenas sorriu e disse: "Não fui eu. Foi a coragem de sua mãe. Minhas mãos só ajudaram o mundo a não apagar o que ela escolheu." Era assim. Os dons de Alzira não eram mágicos. Eram humanos demais para caber nas definições dos homens. Porque as mãos dela viam o que os olhos não viam. O desejo escondido sob o silêncio. A dor mascarada de indiferença. A esperança enterrada sob camadas de vergonha. Alzira não precisava de instrumentos. Não usava espelhos, nem bisturis, nem ervas raras trazidas de longe. Seu instrumento era o toque consciente, um toque que não invade, mas pede permissão. E a vida, sempre, responde a quem pede com respeito. Dizem que, certa noite, um viajante chegou com uma mulher quase morta no lombo de uma mula. Ela tinha perdido o bebê em um parto difícil, e agora sangrava sem parar. Os curandeiros da estrada já haviam desistido. Mas ele ouvirá falar de Alzira, a velha parteira que vivia nos confins do vale. "Ela tem mãos que falam com a morte", disseram-lhe. E, às vezes, a morte obedece. Quando chegaram, a mulher estava pálida como cera, os lábios roxos, o pulso quase inexistente. Alzira a levou para dentro, acendeu um fogo baixo e, sem dizer uma palavra, começou a cantar. Não uma canção de cura, mas uma canção de despedida. "Se for seu tempo, vá em paz", sussurrou. "Mas, se ainda houver fôlego em você, lembre-se, a terra ainda precisa de sua voz." Depois, com as mãos aquecidas no fogo, pressionou suavemente 3 pontos no abdômen da mulher, não com força, mas com intenção precisa. Era um toque que remontava aos primeiros humanos, quando o corpo ainda não havia esquecido que é feito do mesmo barro das montanhas. Em 20 minutos, o sangramento diminuiu. Em 1 hora, a mulher abriu os olhos. Mais tarde, perguntaram como Alzira fizera aquilo. Ela respondeu: "Não fiz nada. Só lembrei ao corpo dela que ele ainda pertencia à vida." Esse era o verdadeiro poder. Não o de impedir a morte, mas o de reconectar com a vida enquanto ainda há tempo. Por isso, as pessoas iam até Alzira não só para parir, mas para renascer. Mulheres que haviam perdido filhos vinham tocar suas mãos, só para sentir que ainda eram capazes de amar. Homens que haviam perdido a fé vinham em silêncio, só para ver se ainda havia lugar no mundo para o que não se explica. E, estranhamente, era com os homens que Alzira era mais gentil. Porque sabia que, atrás da rigidez deles, havia um menino que um dia também precisou de mãos que soubessem ouvir. Mas havia um limite que ela nunca ultrapassava. Nunca impunha sua vontade.
Nunca dizia você deve. Sempre dizia você pode. Você pode esperar mais um dia. Você pode escolher não ter esse filho. Você pode chorar. A dor não te enfraquece, te humaniza. E por isso, era amada, mas também perigosa. Porque, no mundo que governa com ordens, quem oferece escolha é sempre uma ameaça. Porque, no mundo que vê o corpo feminino como propriedade, quem devolve o corpo à mulher é revolucionária. E num mundo que teme o que não controla, mãos que curam sem explicação são vistas como possuídas. Mas, naquela época, ainda havia espaço para o mistério. Ainda se respeitava o que vinha da terra. Ainda se acreditava que algumas pessoas nascem com o dom de traduzir o silêncio. E Alzira era uma delas. Suas mãos não precisavam ver para saber, porque já tinham visto tudo. Através da memória das avós, através do sangue das raízes, através do grito dos recém-nascidos que, ao tocar o mundo, ainda lembram de onde vieram. E por isso, cada toque seu era um ato de memória. Cada parto, uma resistência. Cada criança que nascia viva em suas mãos era um testemunho de que o mundo ainda não havia esquecido como nascer. Mas o mundo estava mudando. E os homens, com suas leis e seus livros sagrados escritos por dedos que nunca tocaram uma placenta, estavam prestes a decretar que só eles sabiam o que era certo. Alzira ainda não sabia. Mas, em breve, proibiriam suas mãos de tocar em qualquer recém-nascido. E o mundo secaria. Não só por falta de chuva, mas por falta de toque que sabe escutar. Quando os homens construíram igrejas onde antes havia bosques, antes de chegarem, o sagrado não tinha paredes. Morava nas copas das árvores, nos vórtices dos rios, nas cavernas onde a terra respirava vapor quente. As mulheres iam até os bosques em lua cheia não para rezar, mas para lembrar. Lembrar que o corpo delas era feito da mesma substância da terra. Lembrar que o sangue que vertiam não era impureza, mas oferenda. Lembrar que parir era um ato de coragem cósmica, não de pecado. Mas os homens vieram com livros. E os livros diziam: o sagrado está acima. A mulher está abaixo. O corpo é templo apenas se obedecer. O sangue é maldição até que seja redimido. Eles não destruíram os bosques de uma vez. Fizeram algo mais insidioso. Redefiniram o sagrado. Plantaram cruzes onde antes havia círculos de pedra. Batizaram nascentes com nomes de santos que nunca pisaram naquela terra. Chamaram as ervas curativas de ervas do diabo. E aos poucos, ensinaram os filhos a ter vergonha do que seus avós veneravam. Alzira observava em silêncio. Via as jovens hesitarem antes de tocar as plantas. Ouvia os homens dizerem, aos sussurros: ela não reza, só canta. Isso não é piedade, é feitiçaria. Mas ela não respondia. Sabia que, quando o medo se instala na alma de um povo, ninguém ouve a verdade, só o que confirma seu terror. A primeira igreja foi erguida no alto do morro, justamente onde ficava o antigo círculo de carvalhos onde as mulheres iam parir em silêncio, sob as estrelas. Dizem que, na noite em que derrubaram a árvore-mãe, o vento uivou por 3 dias seguidos. E que, no lugar onde as raízes foram arrancadas, brotou uma flor negra que nunca mais foi vista. O padre, jovem, de olhos azuis e voz firme, dizia aos aldeões: aqui, onde antes reinava a superstição, agora reina a graça. Aqui, onde as mulheres se enroscavam em rituais pagãos, agora se ajoelham diante do único Deus verdadeiro. Ninguém ousou dizer que, sob aquelas raízes, a primeira criança da aldeia havia nascido, segurada pelas mãos de Alzira, enquanto a lua cobria a terra com seu véu prateado. Mas o novo tempo não queria memória, queria obediência. E a obediência exige que se apague o passado, porque só se controla quem não sabe de onde veio. Aos poucos, as mulheres deixaram de ir até a cabana de Alzira. Primeiro, por medo. Depois, por vergonha. E por fim, por convicção, pois foram ensinadas a acreditar que seus corpos eram pecaminosos e que o sofrimento no parto era justiça divina. Deus quis que a mulher parisse com dor, dizia o padre. Quem tenta aliviar essa dor desafia a vontade do Senhor. E Alzira ouvia, mas não se defendia. Sabia que, quando a mentira se veste de santidade, a verdade parece blasfêmia. Ainda assim,
Continuava seu trabalho, agora em segredo. À noite, mulheres vinham bater à sua porta, com os rostos cobertos, os olhos cheios de lágrimas. Ajude-me, sussurravam. Meu marido acha que é pecado, mas eu não aguento mais sangrar sem fim. Alzira as recebia, mas já não havia mais canto. Agora, cada gesto era feito em silêncio. Cada erva era escondida sob o assoalho. Cada nascimento era um segredo enterrado como semente. O mundo estava se tornando um lugar de portas fechadas. O pior veio quando o novo governador real chegou à região, trazendo consigo um decreto real assinado em nome de ordem, fé e pureza do reino. Entre as páginas, uma linha simples, mas mortal. Toda mulher que pratique cura sem licença da igreja ou do conselho será punida como herege, especialmente aquelas que, sob pretexto de parteiras, invocam forças ocultas para interferir nos desígnios divinos. Alzira não foi nomeada, mas todos sabiam de quem se tratava. Ela, que nunca invocara demônio algum. Ela, que nunca usará palavras mágicas, só silêncio, toque e canto. Ela, que salvara mais vidas do que todos os homens do conselho juntos. Mas não importava. O decreto não era sobre Alzira. Era sobre o medo do que não se controla. Porque, enquanto os homens construíam igrejas com tijolos, Alzira construía confiança com as mãos. Enquanto eles pregavam obediência, ela ensinava a liberdade do corpo. Enquanto eles temiam o sangue, ela ouvia como rio sagrado da vida. E isso era inadmissível. O padre, agora com mais poder, começou a pregar sermões sobre as bruxas que roubam almas com suas canções. Mostrava, de longe, a cabana de Alzira, envolta em névoa matinal, como se fosse a morada do mal. Ela não cura com Deus, cura com o que está abaixo. As crianças passaram a jogar pedras no telhado dela à noite. Os homens recusavam-se a vender-lhes sal ou farinha. Até os pássaros, diziam alguns, pararam de cantar perto de sua casa. Mas Alzira não saiu. Sabia que, se partisse, a última ponte entre o povo e a terra seria quebrada. E pior que a dor do corpo, é a dor da alma que esqueceu de onde veio. Certa noite, uma jovem grávida bateu à sua porta, a filha do próprio sacristão. Chorava tanto que mal conseguia falar. O bebê vem de nádegas, disse. Meu marido foi buscar o médico da cidade, mas ele só chega daqui a 2 dias. E eu sinto que o tempo está se esgotando. Alzira olhou nos olhos dela. Vi lá o mesmo medo que vira em tantas outras. Mas também vi coragem, a coragem de desobedecer ao próprio pai para salvar seu filho. Entre, disse. E, naquela noite, com as janelas fechadas e as velas apagadas, ela fez o que sempre fizera. Colocou as mãos no ventre da jovem. Cantou a canção das raízes. E, com movimentos suaves, ajudou a criança a girar dentro do útero. O bebê nasceu ao amanhecer, saudável, com um grito que ecoou por todo o vale. Mas, ao amanhecer, também veio o perigo. O sacristão, ao descobrir, não agradeceu. Ficou furioso. Você contaminou minha filha com suas artes diabólicas. E foi direto ao padre. Naquela mesma tarde, 3 homens do conselho bateram à porta de Alzira. Não com violência, mas com papel assinado. Você está proibida de tocar em qualquer recém-nascido, disseram. E proibida de administrar qualquer erva, canto ou toque a mulher grávida, sob pena de prisão, ou pior. Alzira não argumentou. Apenas olhou para além deles, para o morro onde a igreja agora se erguia, onde antes as mulheres davam à luz sob as estrelas, e onde o vento ainda carregava, em seus suspiros, o eco das canções que o mundo começava a esquecer. E se uma mulher estiver morrendo? Perguntou, calmamente. Um dos homens respondeu: Deus decidirá se ela vive ou morre. Não é mais assunto de mãos humanas. Ela baixou os olhos, e naquele momento, soube. A seca não começaria na terra, começaria nas almas. Porque, quando se proíbe a cura que vem do corpo, o corpo adoece. Quando se silencia a sabedoria que vem das mulheres, a vida se perde. E quando se chama de mal, aquilo que cura sem explicação, o mundo seca, não por falta de chuva, mas por falta de confiança no que nasce do silêncio. Alzira assentiu, e fechou a porta.
Naquela noite, não acendeu fogo, não cantou. Apenas sentou-se diante do jardim de ervas e viu, pela primeira vez, as folhas murcharem sem que ela as regasse, porque até as plantas sabem quando o mundo deixa de acreditar nelas. Bruxa foi a palavra que inventaram para calar quem curava sem permissão. Alzira nunca se chamou de bruxa, nem de curandeira, nem de sábia. Ela simplesmente era, como a árvore é, como o rio é, como a noite é. Mas os homens precisavam de um nome para o que não entendiam. E, entre todos os nomes possíveis, escolheram o mais venenoso. Bruxa. Não era um título. Era uma armadilha. Porque bruxa não descreve quem cura. Descreve quem ameaça o poder. Alzira curava sem pedir dinheiro. Isso ameaçava os médicos. Ela ensinava mulheres a confiar em seus corpos. Isso ameaçava os padres. Ela sabia que a vida não começa com a bênção de um homem, mas com o grito de uma mulher. Isso ameaçava a própria ordem do mundo. Por isso, foi necessário transformá-la em monstro. O decreto proibindo Alzira de tocar em recém-nascidos foi só o começo. Depois veio o sermão público. Num domingo de outono, o padre subiu ao púlpito e, com voz que tremia de fingida indignação, disse: "Há entre nós uma que finge piedade, mas serve às trevas. Sua língua canta, mas não louva a Deus, invoca. Suas mãos tocam, mas não abençoam, enfeitiçam. Seus olhos veem, mas não com a luz do céu, com o reflexo do abismo." Ninguém ousou levantar a voz. Até as mulheres que haviam sido salvas por Alzira baixaram os olhos. Porque o medo é mais forte que a gratidão, especialmente quando o medo vem vestido de fé. Naquela semana, crianças começaram a desenhar bruxas com o rosto de Alzira. Os homens evitavam passar perto de sua cabana. E, pior, as mulheres grávidas que antes iam até ela em segredo agora se escondiam até de si mesmas. Choravam sozinhas, rezavam com fervor e esperavam que Deus, em sua misericórdia, não as punisse com o parto difícil. Alzira observava tudo em silêncio. Sabia que a verdade, quando proibida, não desaparece. Mergulha. Ela se torna sussurro, se torna raiz, se torna memória enterrada, esperando o momento certo para brotar de novo. Mas havia uma dor que nem Alzira conseguia suportar. Ver o povo se voltar contra si mesmo. Porque a maior vitória do medo não é destruir o outro. É fazer com que o outro se odeie por ser quem é. As mulheres passaram a ver seu próprio sangue como sujeira. Seu corpo, como prisão. Seu desejo de parir sem dor, como pecado. E Alzira, que um dia fora chamada de mãe da aldeia, agora era chamada de a que vive com os corvos. Mas o golpe final veio quando o conselho local, pressionado pelo bispo da região, emitiu um edito público, lido na praça, com selo real e cruz de ferro, por ordem da Santa Igreja e do ilustríssimo governador real. Fica proibida, sob pena de excomunhão e prisão, a prática de qualquer ato de cura, canto, toque ou preparo de ervas, por parte da mulher conhecida como Alzira, cujos atos, embora aparentemente benéficos, são inspirados em forças ocultas e contrárias à vontade divina. Qualquer mulher que a procurar será considerada cúmplice de feitiçaria. Qualquer homem que a abrigar será punido como herege. Que este aviso sirva de lição. Só a Igreja tem o poder de curar. Só o padre tem o direito de abençoar o nascimento. Só o médico autorizado pode tocar no corpo da fiel. O papel foi afixado na porta da igreja, justamente onde, décadas antes, as mães penduravam fitas coloridas em agradecimento pelos partos bem-sucedidos. Ninguém falou com Alzira depois disso, nem mesmo a jovem cujo filho ela salvara semanas antes. A menina passou por sua casa com o bebê no colo, mas virou o rosto, como se olhar para Alzira fosse pecado. E foi nesse momento que Alzira entendeu. Não a expulsaram da aldeia. Expulsaram a aldeia de si mesma. Por quê? Ao banir quem lembrava o povo de sua própria sabedoria, eles baniram a alma coletiva. Agora, tudo seria mediado. O nascimento, pelo padre. A dor, pelo silêncio. A cura, pelo ausente. E o que antes era sagrado, o toque da mão na barriga, o canto ao amanhecer, o sangue enterrado junto às raízes, agora era suspeito.
Mas o mais trágico não foi o silêncio. Foi o que veio depois dele. A primeira morte foi de uma moça de 17 anos, primogênita. O parto demorou 3 dias. O marido chamou o médico da cidade, mas ele chegou tarde demais. A criança nasceu morta. A mãe sangrou até o alvorecer. Dizem que, na noite anterior, ela sussurrou para a mãe: "Vá até Alzira. Só ela pode me salvar." Mas a mãe respondeu, com lágrimas nos olhos: "Não posso. É pecado." A segunda morte veio 1 mês depois. Uma mulher que sangrava sem parar após o parto. Recusou-se a ir até Alzira. Dizia que, se morresse, iria direto para o céu. Mas, se aceitasse a ajuda dela, iria para o inferno. Morreu na 3ª noite. Seu marido queimou todos os seus vestidos, como se a morte fosse contagiosa pela memória. A 3ª, a 4ª, a 5ª. Os nascimentos começaram a falhar. As mulheres, a temer a gravidez. Os homens, a culpar as esposas. Como se a morte dos filhos fosse castigo por algum pecado oculto. E em meio a tudo isso, Alzira ficava em casa. Não abria a porta. Não cantava. Só regava as suas ervas. Mesmo que elas já não fossem usadas. Sabia que, se saísse, seria acusada de causar as mortes. Mas, se ficasse, seria acusada de indiferença. Ela estava presa, não por correntes, mas por palavras. Porque bruxa não é um nome. É uma gaiola feita de medo alheio. E, pior que a prisão física, é a prisão da alma que não pode mais cumprir seu propósito. Certa noite, um velho, o único que ainda ousava caminhar perto da cabana de Alzira, deixou um pão na soleira da porta. E, ao lado, uma nota escrita à mão trêmula. "Eles chamam você de bruxa, mas eu lembro quando minha filha nasceu com os pés virados, e suas mãos a giraram dentro da barriga, como quem ajusta as folhas de uma flor. O mundo enlouqueceu. Não se culpe por isso. Seu amigo, o velho Antônio." Alzira leu a carta. Chorou pela primeira vez desde o decreto. Não por tristeza, por reconhecimento. Porque, mesmo em tempos de escuridão, ainda há quem se lembre de que o toque pode curar, mais que 1000 palavras santas. Mas o mundo não esperaria por memórias. A seca já começava, não apenas no céu, mas nas veias, nos úteros, nos olhos das mulheres que deixaram de sonhar com filhos. E em breve, a terra secaria de verdade, os rios sumiriam, as plantas murchariam, e todos gritariam por água, sem perceber que a verdadeira fonte nunca esteve no céu, mas nas mãos que sabiam fazer a terra parir. Até lá, Alzira esperaria, não por perdão, mas pelo dia em que o desespero finalmente faria o povo lembrar que a cura sempre foi feminina. O sonho do ancião. Só as mãos dela podem desenterrar a fonte. Reescrita com o nome Alzira, 2000 palavras. 7 invernos tinham passado. 7 primaveras sem florescer. 7 verões com o sol queimando a terra como punição. E agora, no 8º outono, a aldeia estava à beira do fim. Não havia mais crianças nas ruas. Os poucos bebês que nasciam vinham sem fôlego, como se o mundo já não valesse a pena ser respirado. As mulheres, mesmo grávidas, evitavam olhar umas às outras, como se a dor fosse contagiosa. Os homens cavavam poços cada vez mais fundos, mas só encontravam pedra seca e sal. Até os rios tinham se calado. O que antes era um murmúrio constante agora era um leito rachado, cheio de ossos de peixes e promessas quebradas. E no centro de tudo isso, a cabana de Alzira permanecia fechada. As ervas do jardim haviam murchado. As janelas, cobertas de teias, diziam que ela havia morrido. Outros, que fugira. Mas os que ainda se lembravam sabiam a verdade. Ela esperava, porque a cura não pode ser imposta. Só pode ser pedida. E o pedido só vem quando o orgulho quebra. Foi nessa noite de lua negra, a mais escura do ano, que o ancião da aldeia teve o sonho. Ele era o último dos antigos. Tinha mais de 90 anos, e havia visto Alzira salvar seu primeiro neto com as mãos nuas e um canto que parecia vir da própria terra. Desde o decreto, ele não falará com ninguém sobre ela. Mas, naquela noite, sonhou. Sonhou que caminhava por um campo de cinzas. Nada crescia.
Nada cantava. Até que, no centro do deserto, viu uma fenda na terra e, saindo dela, uma raiz negra, pulsando como um coração. Ao se aproximar, ouviu uma voz, não de mulher, nem de espírito, mas da própria terra. Vocês enterraram a cura. Mas a cura não morre, apenas dorme. Vocês calaram Alzira, mas as mãos dela ainda sabem o caminho. Digam-lhe, só suas mãos podem desenterrar a fonte, ou todos secarão, não só de sede, mas de memória. O ancião acordou com o peito apertado e os olhos cheios d'água. E, pela primeira vez em anos, chorou. Sabia que não era um sonho, era um aviso. Na manhã seguinte, foi até a praça, onde o conselho se reunia em desespero. O governador local estava lá, pálido, com os lábios rachados. O padre, mais magro, os olhos fundos, até sua fé parecia ressequida. As últimas sementes morreram, disse um dos homens. Os animais estão comendo uns aos outros. Se não chover nos próximos 7 dias, não haverá aldeia para o inverno. Foi então que o ancião falou, com uma voz tão fraca, mas tão firme, que todos se calaram. Vocês proibiram a cura. Agora, a terra os proíbe de viver. Há uma cura, mas não está nos céus. Está nas mãos de Alzira. Silêncio. O padre quis protestar, mas não teve forças. Seu Deus não enviará chuva. Suas orações não fizeram brotar água. Até ele, agora, duvidava. Nós a chamamos de bruxa, disse um dos homens, com vergonha, não raiva. E se ela recusar? O ancião olhou para o horizonte, onde, décadas antes, as mulheres iam parir sob as estrelas. Ela não virá por perdão, mas virá se souber que a terra a chama, porque Alzira nunca serviu a nós, serviu à vida. E assim, por consenso silencioso, decidiram ir até ela, não com tochas, não com acusações, mas com joelhos sujos de terra seca, e lábios rachados pela verdade não dita por anos. Foram 3. O ancião, a viúva cujo filho Alzira salvara, e o próprio governador, agora sem manto, só com uma túnica simples. Bateram à porta. Ninguém respondeu. Bateram de novo. Então, lentamente, a porta rangeu. Alzira apareceu, mais velha, sim, mas com os olhos ainda vivos, ainda escutando. Vocês não vieram por humildade, disse, sem amargura. Vieram por desespero. É verdade, respondeu o ancião. Mas o desespero, às vezes, é o único caminho que leva de volta à verdade. E contou o sonho, contou da fenda na terra, da raiz pulsante, da voz que disse, só suas mãos podem desenterrar a fonte. Alzira ouviu em silêncio. Depois, fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, estendeu as mãos para o céu, não para rezar, mas para sentir. E sentiu. O vento trazia o cheiro de terra molhada. As raízes sob seus pés estavam inquietas. E, lá no fundo, bem no ventre do mundo, algo aguardava. A fonte não está enterrada, disse. Ela está adormecida. E só acorda quando as mãos que sabem tocar a vida tocam a terra como se fosse um corpo. O que devemos fazer? Perguntou a viúva, com lágrimas nos olhos. Nada, respondeu Alzira. Só me deixem ir. E desta vez, não me chamem de bruxa. Naquela noite, Alzira saiu de casa pela primeira vez em 7 anos. Não levou ervas, não levou cantos. Só suas mãos, ásperas, enrugadas, mas ainda vivas. Mãos que haviam feito nascer centenas de vidas. Mãos que tinham sido proibidas. Mãos que, agora, iam fazer a própria terra parir. O ancião a guiou até o morro onde a igreja fora construída, justamente sobre o antigo círculo de pedra. Lá, no ponto mais alto, havia uma fenda, exatamente como no sonho. Alzira se ajoelhou, não em oração, em reconhecimento, porque a verdadeira cura nunca começa com domínio. Começa com humildade. E naquela noite, enquanto o povo observava em silêncio, as mãos de Alzira tocaram a terra seca e sussurraram: estou aqui, pode nascer de novo. Ela não veio por perdão, veio porque a terra a clamou. 2000 palavras. Alzira não pediu desculpas.
Não agradeceu por terem mudado de ideia. Não sorriu com alívio quando atravessou a aldeia naquela noite, com o ancião ao seu lado e o povo em silêncio nas soleiras das portas. Não caminhou como quem retorna. Caminhou como quem nunca deixou de existir. Porque a verdade não some quando é proibida. Ela só espera. Ela parou diante da igreja, não para desafiá-la, mas para vê-la como era. Um edifício de madeira e medo, erguido sobre um solo que já fora sagrado muito antes dos homens inventarem deuses com nomes. O padre estava na porta, não com a cruz erguida, mas com as mãos vazias. Olhou para Alzira e, pela primeira vez, viu não uma bruxa, mas uma mulher. Uma mulher que carregava nos olhos o peso de 7 invernos de silêncio forçado. Perdoe-nos, sussurrou. Alzira balançou a cabeça, não com raiva, mas com tristeza. Não venho por perdão. Venho porque a terra me chamou. E quando a terra chama, até os deuses obedecem. E seguiu em frente. No morro, diante da fenda na terra, ela se ajoelhou. Não rezou. Não invocou. Apenas colocou as mãos no chão rachado, como quem toca o ventre de uma mulher em trabalho de parto. E então, cantou. Não uma canção de poder, mas uma canção de rememoração. As mesmas notas que entoava quando ajudava os bebês a vir ao mundo. As mesmas sílabas que sussurrava para as raízes. As mesmas vogais que o vento aprendeu a carregar antes mesmo da linguagem humana existir. O povo, reunido em silêncio ao redor, não entendeu as palavras, mas os corpos entenderam. As mulheres sentiram o útero tremer. Os homens, o peito apertar, não de medo, mas de reconhecimento. Até as crianças, que nunca tinham visto chuva, levantaram os rostos para o céu seco, como se soubessem, em algum lugar ancestral, que algo estava prestes a renascer. Alzira cantou por horas, até que, no fundo da fenda, algo pulsou. Não foi som, foi vibração, como o primeiro batimento de um coração antes do nascimento. Alzira então se levantou, suja de terra, com os cabelos soltos ao vento. Olhou para o povo e disse, com voz calma, mas que ecoou como trovão: a fonte não está enterrada, está adormecida, e só acorda quando o povo lembra que também é feito de terra. Depois, virou-se para o ancião. Chame todas as mulheres, as que pariram, as que perderam, as que têm medo de parir, as que sangram em silêncio, todas. O ancião obedeceu. E naquela noite, sob a lua minguante, todas as mulheres da aldeia subiram o morro, não como fiéis, não como pecadoras, mas como corpos vivos, cheios de cicatrizes, de histórias, de sangue não dito. Alzira as reuniu em círculo ao redor da fenda. E, uma a uma, pediu que colocassem as mãos no chão. Não para curar a terra, disse, mas para lembrar que vocês são a terra. E quando as mãos de todas tocaram o solo ao mesmo tempo, algo aconteceu. Não foi milagre, foi alinhamento. Porque, quando o coletivo feminino reconecta com sua origem, o mundo inteiro sente. O vento mudou de direção. As nuvens, que não apareciam havia meses, começaram a se formar no horizonte. E no fundo da fenda, uma gota d'água brotou. Não caiu, subiu, como se a terra estivesse respirando. Alzira sorriu, não de vitória, mas de paz. Porque sabia, não foi ela quem fez a água nascer. Foi o povo que, por fim, deixou a cura existir. E nesse momento, a aldeia entendeu. A verdadeira profanação nunca foi tocar o sagrado com as mãos. Foi proibir as mãos de tocar. Cavou com as unhas onde o relâmpago havia marcado a terra. 2000 palavras. Na manhã seguinte, o céu estava cinza, não de cinzas, mas de promessa. Alzira acordou antes do sol. Não precisou de chamado. Seu corpo já sabia. Era o dia do parto da terra. Ela voltou ao morro sozinha. Levou consigo apenas um cinto de couro com algumas sementes secas, não para plantar, mas como testemunhas. Na fenda, a gota ainda pulsava, mas era só o começo. Alzira se ajoelhou de novo e, desta vez, cavou com as unhas. Não com raiva, com reverência. Cada movimento era um gesto antigo, o mesmo com que limpava o sangue de um recém-nascido, o mesmo com que desenterrava raízes curativas.
o mesmo com que enterrava a placenta, devolvendo à terra o que lhe pertencia. Cavou até que seus dedos tocassem algo úmido. Não era água comum. Era água viva, espessa, quente, com cheiro de raiz e ferro. Alzira mergulhou as mãos. E, então, fez o que sempre fizera com as mulheres em trabalho de parto. Massageou. Massageou a terra como se fosse um útero, com movimentos circulares, suaves, mas firmes, sussurrando: Vem, vem, não tenha medo, o mundo te espera. E como num parto verdadeiro, a terra começou a empurrar. Primeiro, um filete. Depois, um fluxo. Depois, um jorro. Não violento, mas sábio, como se soubesse exatamente onde correr. A água desceu pelo morro, passou pela igreja, pelo poço seco, pelas casas, pelos campos, e, onde tocava, a vida respondia. Folhas verdes brotaram de galhos mortos, raízes secas enchariam sob a terra. Até os ossos de peixes no leito do rio pareciam suspirar. O povo acordou com o som, não de chuva, mas de água nascendo do ventre do mundo. Correram para o morro, e lá, viram Alzira, de joelhos na lama, com as mãos cheias de água, chorando, mas não de tristeza, de compleição, porque, depois de 7 invernos de exílio, ela finalmente pôde cumprir seu destino, não como curandeira, não como bruxa, mas como parteira da própria terra. O ancião se aproximou. "O que é essa água?" perguntou. Alzira olhou para ele, com olhos cheios de luz. "É a memória da vida. A água que nasce quando o povo deixa de temer o feminino." E naquele instante, todos entenderam. A seca nunca foi falta de chuva. Foi falta de confiança no que nasce do silêncio, do sangue, do toque. Nasceu não só água, nasceu memória. Nos dias que se seguiram, a aldeia mudou. Não por decreto, mas por despertar. As mulheres voltaram a falar com as plantas. As mães passaram a entoar canções antigas aos filhos, mesmo sem entender as palavras. Os homens, envergonhados, removeram as tábuas que selavam os antigos poços sagrados. Mas a maior mudança foi esta. Ninguém mais chamou Alzira de bruxa. Chamavam-na de mãe, sim, mas não como título de autoridade, como reconhecimento de que toda cura verdadeira nasce do mesmo lugar, o respeito pelo que é vivo. Alzira não voltou à sua antiga cabana. Construiu uma nova, não nos confins do vale, mas no centro da aldeia. E ao seu redor, plantaram um jardim de ervas, não escondido, mas aberto a todos. E quando uma mulher engravidava, não ia sozinha até Alzira. Ia com sua mãe, sua irmã, sua amiga. E juntas, aprendiam como tocar o ventre com amor, como escutar o corpo sem vergonha, como parir não como sofrimento, mas como ato de pertencimento ao mundo. O padre, humilde, nunca mais pregou contra Alzira. Pelo contrário, numa missa solene, disse: "Se Deus habita nos céus, também habita nas mãos que curam sem explicações. E talvez, especialmente nelas." Até o governador, anos depois, escreveu em seus registros: "A salvação não veio do reino, nem da igreja. Veio de Alzira, que escutava a terra. E, ao escutá-la, salvou-nos do esquecimento." Mas o verdadeiro milagre não foi a água, foi a memória que renasceu. Porque, com a água, voltou a sabedoria do corpo. As mulheres deixaram de ver seu sangue como impureza e começaram a enterrá-lo junto às ervas, como oferenda. As meninas aprenderam que o ciclo menstrual não é fraqueza, mas poder rítmico, ligado à lua, às marés, às estações. E quando uma criança nascia, não era batizada apenas com água do rio, também com uma gota da fonte do morro, a fonte que a terra pariu. Quando as mãos de Alzira ousaram tocar o que fora proibido, anos se passaram. Alzira envelheceu. Seus cabelos ficaram brancos como névoa. Suas mãos, mais enrugadas que casca de árvore. Mas seu olhar permaneceu o mesmo, escutando. E antes de partir, não de doença, mas de plenitude, ela chamou as jovens aprendizes e disse: "Não sou eu quem cura. É a terra que cura através de mim. E, enquanto houver mãos que saibam tocar com respeito, a vida nunca secará."
Depois, fechou os olhos. E, naquela noite, choveu pela primeira vez em 8 anos. Não uma tempestade, uma chuva suave, como um beijo da terra, agradecendo. Hoje, na aldeia, ninguém fala de bruxas, falam de guardiãs. E toda primavera, as mulheres sobem ao morro, não para rezar, mas para colocar as mãos na fonte e lembrar: a cura nunca foi proibida, só esquecida. E enquanto houver quem se lembre, a terra sempre saberá como parir água outra vez.